Olá, olá, meninos do sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós estamos estudando a colocação pronominal, certo? Nós estamos estudando, então, onde você vai colocar o pronome pessoal do caso oblíquo átono, somente o átono, ou seja, na verdade, os átonos, né? Em relação ao verbo, onde você vai colocar em relação ao verbo? Antes do verbo? No meio do verbo? Ou depois do verbo? Nós vimos todas as regras referentes a, por exemplo, a colocação de no caso, pronome referente a um verbo somente. E hoje nós vamos ver a colocação do pronome em relação a dois verbos ou mais, ou seja, a colocação pronominal em locuções verbais. Vamos lá? Então temos aqui colocação nas locuções verbais e nos tempos verbais compostos. Bom, na verdade, só locuções verbais já é o importante, tá? Por quê? Porque os tempos verbais compostos fazem parte das locuções verbais, beleza? Mas cumpre então nós entendermos algumas características das locuções verbais, certo? Nas locuções verbais, então, existem os verbos auxiliares e os verbos principais, tá? Ou seja, os verbos auxiliares podem ser mais de um, certo? Então, como é que nós vamos identificá-los? Bom, é o seguinte, o verbo principal, ele vai terminar então em uma das formas nominais, ou no infinitivo, aqueles verbos terminados em ar, ir, ou seja, nas três conjugações com as três vogais temáticas verbais, né, a, e e i, certo? Ou então vão os verbos, no caso, principais, estar na forma nominal gerúndio, aqueles terminando em ando, endo e indo, tá? É só para vocês entenderem, não é bem esta a terminação, assim como também aqui de ar, ir. Ou então, pode, no caso, terminar no particípio, tá? Aquelas terminadas, ou seja, aqueles verbos terminados em ado, ido, ada, ida, ou em a, e, o, no caso dos particípios irregulares. Vamos ver estes dois casos aqui. Observem. Bom, e uma última informação, né? O verbo principal ele é sempre o último da locução. É sempre o último. Ele vai carregar a significação da locução, certo? Deixa-me colocar aqui. O verbo principal é sempre o último da locução. E carrega a significação da locução verbal. Beleza. O verbo auxiliar, ele vai ser responsável pela conjugação verbal, tá? Como assim? Vamos ver. Olha só. Nós temos aqui. Eu vou aprender tudo sobre colocação pronominal. Vou, verbo auxiliar, aprender, ó, terminado em er, verbo principal. E o último dá, no caso, locução verbal. Certo? Beleza. Mas como é que então nós poderemos entender que os verbos principais são os verbos que carregam a significação do verbo? Porque quando você substituir, você vai observar, no caso substituir a locução verbal por um só verbo, você vai observar que o verbo que vai ficar vai ser o principal, porque ele que carrega a significação, tá? Por exemplo, eu vou aprender tudo sobre colocação pronominal. Eu aprenderei tudo sobre colocação pronominal. Observaram então que o verbo ir aqui foi eliminado? Por quê?
porque o verbo principal é o que, então, é responsável pela significação da locução. Mas observe que este verbo aqui, o principal, quando está na locução, não tem uma designação de tempo verbal, de quando é que ocorre, em que modo, né? Quem é responsável é o verbo, no caso aqui, auxiliar. E quando você transforma a locução verbal em um só verbo, você pega emprestado, então, o sentido, ou seja, o tempo expresso, o tempo verbal expresso pelo verbo auxiliar, e aplica no verbo principal, aprenderei, no futuro, né? Apesar do verbo que está no presente, mas o sentido geral da locução denota futuro, certo? Eu estou aprendendo tudo sobre colocação pronominal. Então, eu aprendo tudo sobre colocação pronominal. Então, quando você transforma a locução em um só verbo, você então vai fazer o quê? Você vai eliminar o verbo auxiliar e vai usar o tempo verbal aqui no presente para então designar o tempo verbal do verbo principal. Eu aprendo tudo sobre colocação pronominal. Beleza? Então, o verbo auxiliar estou, né, ele está no caso conjugado, né, porque a função dele de conjugar a locução verbal, de dar o tempo verbal e o modo, aliás, verbal, né? E aprendendo está, no caso, o verbo principal, né, o aprendendo, está no gerúndio, certo? Beleza. Vou colocar aqui no gerúndio. Aqui, verbo principal no infinitivo. Beleza? Então está aí. Espero que vocês tenham entendido, porque nós vamos usar, né, essas noções, esses conhecimentos, para então podermos fazer a colocação pronominal entre as locuções verbais. Então, os tempos verbais compostos são formados por auxiliares, por verbos auxiliares. Ó. Agora nós vamos aprender uma outra situação, tá? Nós vamos aprender, no caso, o verbo principal estando no particípio, tá? Verbo principal no particípio. Então, os tempos verbais compostos formados por verbos auxiliares podem ser mais de um, logicamente, né? E o verbo principal no particípio. Verbos terminados em ado, ada, cantado, cantada são os exemplos. O ido, ida, partido, partida. Quando são particípios regulares ou em a, então estes são os particípios regulares. Ado, ada, ido, ida. Ou quando terminam em a, é, o, são, no caso, o particípio irregular. Mas observe que ado termina em o, ada termina em a. Cuidado. Terminar em a sem o ad aqui, ó. Certo? Então temos aqui impressa, entregue, visto. Agora, a questão é a seguinte. Os verbos auxiliares ter e haver só se combinam com o particípio regular. E os verbos ser, estar e ficar se combinam com o particípio irregular. Exemplo, o documento foi impresso. Este verbo aqui é o verbo ser. Tá? Então, ele é um verbo auxiliar ser. Só pode combinar com o particípio irregular. Você não pode dizer o documento foi imprimido. Jamais. Mas você pode dizer que o documento foi impresso. Agora, se forem os auxiliares ter e haver, aí você já não pode dizer eu já tinha impresso esse documento para você. A frase não fica ruim, mas você não pode dizer isso. Tá? Então, eu já tinha imprimido, é o correto, este documento para você. Então, os dois exemplos estão corretos gramaticalmente. Eu já havia consertado isso aqui, mas beleza. Vamos lá. Ou seja, o que nós temos aí? Cuidado quando a locução verbal estiver com o verbo no particípio, porque você tem de olhar para o verbo auxiliar. Se o verbo ou os verbos auxiliares forem ter e haver, você só combina com o particípio regular, terminado em ado, ida, tá? Ou ada, ida. Se os verbos auxiliares forem os verbos ser, estar e ficar, aí você vai usar o particípio irregular, terminados em a, e, o,
sem ter o AD, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Vamos lá, olha só. O candidato foi eleito ou elegido? Eleito, porque o verbo aqui auxiliar é o verbo ser. Então, vamos colocar no futuro. Será, ó, eleito. O candidato será eleito. Você não pode dizer o candidato será elegido. Por quê? Porque o verbo auxiliar aqui é o verbo ser. Só se combina com o particípio irregular. Agora, se você disser o seguinte: o candidato eu tenho, vamos colocar aqui, eu tenho o povo, né? Porque eu fica muito, o povo tem, olha o verbo auxiliar, é ter. Eleito, elegido. O candidato, vez após vez. Então, olha só. O povo tem elegido o candidato vez após vez. Então, se o verbo auxiliar é ter ou haver, você não pode usar o particípio irregular. É aquele regular terminado em ado, ida, tá? Ou então, é ado, ido ou ada, ida, tá? Então, aqui elegido. Não pode ser o povo tem eleito o candidato vez após vez. Muitas pessoas estranham, ficam relutantes em achar que isto está correto. Eu, por exemplo, em sala de aula, não com os meus alunos, mas em pós-graduação, já usei frases como essas aqui só para provocar mesmo, tá? Porque eu sei que as pessoas provocam. E aí o professor vem dando uma explicação. É bom que as pessoas aprendem, não é? Eu falei assim: ah, professor, eu tenho imprimido este documento várias vezes, mas ele não sai muito bem, tá, impresso. Então, olha só. O que as pessoas pensam? Ai, meu Deus, Wesley, você errou, você falou uma besteira aí. Como é que você falou? Imprimido. Pois é, mas está correto, não é? Beleza, então vamos lá, gente, olha só. Só chatice mesmo, né? Agora vamos realmente aprender as regras de colocação pronominal nas locuções verbais. A questão é que nós, então, tínhamos o quê? Simplesmente estudado quais são as locuções verbais, né? O que é locução verbal. Bom, se o verbo estiver, né, o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, sem fator de atração você pode tudo. Como assim? Nós estamos estudando a colocação pronominal. Você pode colocar o pronome onde você quiser. Eita! Por exemplo, o governo nos quis enganar. Nós temos aqui a locução verbal. O governo, então nós temos próclise e é o verbo auxiliar. O governo quis nos enganar. Agora nós temos ênclise ao verbo auxiliar. Ou o governo quis enganar-nos. Agora nós temos ênclise ao verbo principal. Certo? Com fator de atração, você só pode colocar proclítico ao verbo auxiliar ou enclítico ao verbo principal. O governo não, olha a palavra aqui, no caso atrativa, nos quer enganar. A palavra atrativa eu vou sublinhar. Ou o governo não, está aqui, quer enganar-nos. Então você só pode colocar antes ou depois dos dois verbos, e não no meio. Falando de uma forma mais simples, né? Beleza, agora o verbo principal no particípio, aí você pode já decorar isso, nunca pode haver ênclise ao verbo principal. Nunca você poderá inserir o pronome depois dos dois verbos, tá? As pessoas haviam ajudado-nos. Incorreto, até o próprio Word aqui, ó, não reconhece, né? O corretor. Agora, sem fator de atração, só um pouquinho. Então, aqui você pode, olha só, colocar, na verdade é o que vai explicar aqui, ó. Sem fator de atração, você pode colocar o pronome antes do verbo auxiliar, ou proclítico ao verbo auxiliar, ou então enclítico ao verbo auxiliar, tá? As pessoas nos haviam ajudado, ou as pessoas haviam nos ajudado, tá? Beleza. Agora, com fator de atração, você então vai fazer o seguinte, olha só, simplesmente vai colocar antes dos dois verbos, ou seja, proclítico ao verbo auxiliar. E não pode haver outro tipo de construção, tá? É obrigatório este uso aqui, beleza? Bom,
Além disso, nós temos o que nós chamamos de apossínclise. É uma última regra. Uma regra totalmente diferente. É tanto que ela é mais usada em textos literários, tá? Temos aqui, então, segundo alguns gramáticos, né, que consiste na colocação de um pronome oblíquo átono entre duas palavras atrativas, tá? Outros consideram também que ocorre apossínclise na anteposição do pronome à palavra atrativa, ou seja, mesmo que haja somente um fator de atração. Vamos ver no caso, exemplos. Se me não engano, nós temos aqui o se, que é um pronome atrativo. Aliás, desculpe, é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. O não é um advérbio de negação. E aqui é o verbo. Tá? A colocação pronominal não se dá, por exemplo, em onde você vai colocar o pronome em relação ao verbo, mas nós temos as questões das palavras atrativas. Se há duas palavras atrativas, você pode colocar o pronome entre as duas, mas ele vai ficar longe do verbo. E a primeira regrinha que nós aprendemos é que o pronome pessoal do caso oblíquo, átono, né, ele só pode ficar ao lado do verbo, antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. É uma exceção. Vai ficar antes da palavra atrativa se houver duas. Se me não engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Então nós temos aqui uma frase, né, de cunho, então, literário. Tanto que é de Machado de Assis, o mais reconhecido, o melhor escritor da língua portuguesa. Agora, a questão é que nós temos aqui outro exemplo. Se me isto o seu concede. Nós temos aqui uma conjunção, né, subordinativa adverbial condicional novamente e um pronome demonstrativo. Então, o me fica entre as duas palavras atrativas. Olha só, nós temos aqui, no caso, o verbo, se me isto o céu concede. Bem distante, hein? Observe como é que está distante. Agora, diante de uma negação, mesmo que haja somente uma palavra atrativa, você pode usar o pronome átono antes da negação, ou seja, antes do advérbio, distante do verbo. Olha só, se não me disse, se não me disse. O verbo está aqui e, no caso, está aqui o me, o pronome está do lado dele. Mas você pode dizer, se me não disse. Agora o pronome já não está ao lado do verbo, certo? Então, esta que é a situação que vocês podem usar, que nós chamamos de apossínclise, que o pronome pessoal do caso oblíquo átono pode ficar entre as duas palavras atrativas, ou ele pode ficar distante do verbo antes de uma negação, de um advérbio de negação, certo? Bom, terminamos aqui o nosso conteúdo. Na próxima aula eu vou deixar um exercício para vocês e então nós vamos corrigi-lo, certo? Então, logicamente, espero que vocês possam responder a este exercício antes da aula de correção. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.